De volta com o Giro Esportivo, mandar um abraço aqui para Raquel, nossa amiga que acompanha o Giro Esportivo, também o seu Luiz da Caldense, torcedor fanático da Caldense, aí daqui a pouco pode ficar ligado aí para ver os detalhes do jogo entre Caldense e Aparecidense. Mas antes disso, para a gente concluir também a Série A do Campeonato Brasileiro, viu? Outra partida que tivemos foi Atlético Paranaense e Chapecoense, o clássico que aconteceu também lá do Paraná e no fim das contas o Furacão voltou, gente. Pensa bem, o Atlético Paranaense estava perdendo tudo e num clássico, é claro, né? Chega no fim das contas ali nas 4 linhas, a situação é diferente, né? O gol que foi feito pelo camisa 8 do Atlético Paranaense, que conclui esta vitória. O Atlético estava precisando de fato de mais 3 pontos, e não só os 3 pontos, mas essa questão de reincentivar o torcedor do Atlético Paranaense, né? Um gol que foi feito em cruzamento de escanteio, jogada já combinada no primeiro pau ali, ele conseguiu converter baixinho ainda por cima, viu? Baixinho, ele que é meio campista baixinho, ainda fez o gol, hein? Falha da zaga do Chapecoense, lá de Chapecó também. Vamos ver como será o desempenho dessa equipe daqui pra frente. O Atlético Paranaense com essa vitória respira aliviado, viu? Porque aquela situação perdeu demais ultimamente, já foi caindo um pouco lá na tabela, mas volta a ficar mais tranquilo. O Corinthians, gente, depois de uma exibição contra a equipe que também já está naquela luta, viu? O Corinthians conseguiu vencer, gente. Foi 1-0 o placar final contra o Atlético Mineiro, o Atlético que tem tido um dos principais times, e foi o polêmico menino Malcom que fez o gol, gente. Já na semana tivemos também de que ele seria preso, de que ele burlou lá uma carteira de motorista, poderia pegar até 12 anos de prisão, isso mesmo, viu? Mas parece que não vai pegar nada não, viu? O detalhe é que ele fez o gol da vitória, o Atlético Mineiro que foi superior na partida, o Corinthians que tem tido esse desempenho. O Tite é retranqueiro. O Tite tem um time retranqueiro, tem um time de retranque, e ele ainda tem esse aspecto de um técnico mais defensivo, isso já há muito tempo, muitos corintianos já sabem, mas é aquilo, se tá dando certo, continua assim, Tite. Conseguiu mais uma vitória, mais 1-0 novamente, viu, o placar mínimo, mas é aquilo, a gente pode até lembrar a equipe do Chelsea, lá da Inglaterra, viu, tem o mesmo aspecto, essa questão de jogar por uma bola na partida, viu, e um detalhe, tem gente bravo também aí por conta dos clássicos, viu, nosso amigo Capitão Douglas, lá do Corpo de Bombeiros, veio aqui, participou conosco, ficou bravo nesse fim de semana, viu? Porque no clássico não deu Fluminense, viu? E nós vamos falar justamente desse clássico agora, viu? Foi Vasco e Fluminense, o Vasco que conseguiu abrir o placar, conseguiu apenas com um chute, gente. Enquanto o Fluminense jogou a partida inteirinha, o primeiro tempo inteirinho, o Vasco me consegue com esse gol de cabeça, na verdade não foi nem chute, foi finalização, conseguiu converter, né? Há quem diga que o Vasco foi superior por conta dessa questão de ter essa perfeição na finalização, mas olha a perfeição do menino também, viu? O rapaz do Fluminense ali também fez um lindo gol, uma das revelações do Flusão, só que depois, gente, ele conseguiu ainda. Outra revelação, foi jogo de revelação, foi jogo de golaço, foi digno de um clássico que aconteceu no futebol brasileiro, viu? Esse aí foi o John Clay, um nome lindo, viu? Nome de cantor, aí sei lá nome de quê também, mas foi um lindo gol que ele fez. Pelo menos finalização ele sabe, viu? Pegou ali do meio do campo para trás, quase, da marca da grande área para trás e conseguiu fazer um lindo gol, gente. Um golaço, um clássico muito bem disputado. 2-1 e a gente volta a lembrar, viu? O Vasco continua na zona de rebaixamento, o Vasco continua com uma equipe não muito boa, só que o Fluminense toda vez faz isso, hein? Toda vez dá um gás pro Vasco, viu? Toda vez consegue ainda dar esses 3 pontos. É o Fluminense e o Flamengo, viu? As últimas partidas só tem dado o Vasco nesses clássicos cariocas. Outro clássico que tivemos foi o clássico paulista, viu? O Palmeiras que enfrentou a equipe do Santos, e se antes deu Santos na final do Campeonato Paulista, desta vez ficou por conta do Alviverde Paulista, viu? O Palmeiras conseguiu a vitória magrinha também, depois de um gol típico de futsal, viu? Leandro Pereira fez aquela parede ali, igual o jogador pivô de futsal faz, puxou pra canhota, que nem é a boa, e fez um golaço, viu, gente? Golaço do Leandro Pereira, o popular Leandro Banana, que conseguiu salvar a equipe do Palmeiras, isso foi ainda no primeiro tempo. Depois o Santos pensou naquela reação e não conseguiu, viu? Na verdade, o Santos até pressionou muito o segundo tempo, mas faltou muita
eficiência na última bola, viu? No último chute, na finalização, jogadores como Ricardo Oliveira, que não conseguiu ter uma boa atuação. E nós vamos, inclusive, ver agora a troca de farpas, viu? Fernando Praz e Ricardo Oliveira, viu? Brigueiro durante a partida, um elogiando o outro, aquela coisa linda que acontece no futebol. É um mau exemplo que também é dado no futebol, mas um detalhe, né? Fernando Praz, um jogador muito experiente, e também Ricardo Oliveira, viu? Experiência também em pessoa, um atacante de peso também do futebol, e brigaram muito, viu? Vamos ver um pouquinho dessas acusações, trocas de farpas do futebol brasileiro, do Clássico Paulista. Um lance que a bola quicou, eu antecipei ele, tirei a bola de soco pra frente, eu me levantei e tinha um zagueiro nosso e ele caído atrás de mim, e quando os dois passaram por mim, o Ricardo me desferiu um soco nas costas. As imagens estão aí, com certeza a câmera pegou com o número de câmeras que tem hoje, e eu espero também que quem analise isso, analise essa imagem e veja se foi uma agressão ou se foi um lance de jogo. Ele foi desleal. Bom, soco pelas costas, o que vocês acham? Eu disputo uma bola com ele onde eu nem toco nele. E quando ele tira a bola com a mão, ele solta o braço em mim por trás. Eu estava sem bola, já não tinha nenhuma bola em disputa. E na sequência que eu passo, eu trombo nele mesmo. Eu trombo nele, não pego soco nele, eu trombo nele. Eu acho que são disputas do jogo que às vezes nós precisamos fazer uma avaliação. Ele faz uma acusação, mas não procede porque ele deu em mim sem bola primeiro. E eu falei para ele que se ele quisesse disputar um jogo normal, a gente iria disputar normal. Só que ali dentro do campo nós temos que se respeitar. Ele não me respeitou, me deu sem bola. Eu fui devolver sem agredir com soco, dei um empurrão nele, chega pra lá, e ele reclamou. Tô dando entrevista na saída do campo, ele vem por trás de mim e me pisa quando ele tá saindo. Então acho que a cabeça quente do jogo, eu acho que às vezes é até normal uma provocação, mas não ser desleal como ele foi. Ricardo, na saída de campo, esse lance da saída de campo agora, ele falou, não vi que era o Ricardo. Porque se eu visse que era ele, eu não ia esbarrar nele. Eu ia pra cima dele, porque cabeça quente, ele tá equivocado achando que eu ia fazer alguma coisa na saída de campo. Ele disse que se fosse você, se ele visse que era você, que a coisa ia ser muito pior. Poxa, então, ainda bem eu tive um livramento, né? Graças a Deus, porque senão eu poderia ir pro hospital, né? Mas agora há pouco também ele falou, perguntei se isso vinha do Paulistão pra cá. Ele falou, talvez ele não tenha gostado da cavadinha, tenha ficado bravo. Você acha que teve de fato essa provocação? O clima vinha do Paulista pra cá, alguma coisa a ver? Então pode ser isso aí, tu vê. Pela declaração que ele deu, era uma coisa já que estava na cabeça dele, né? Me puxou agora na memória, eu nem lembro, mas é uma coisa que se ele falou, estava no coração dele, no meu não tem problema nenhum. Olha, gente, foi lindo isso aí, viu? Isso aí vai ficar marcado no futebol, porque é um falando de cá, outro de lá. Um detalhe é que teve um lance durante a partida, uma dividida com o atacante e o goleiro. De fato, o Ricardo deu aquela cotovelada ali na costela do Fernando Praz, mas o Fernando Praz saiu de perto, nem sentiu nada. E depois teve mais um lance que foi exibido aqui, inclusive, que o Fernando Praz pegou a bola, aquele negócio tá ganhando de 1-0, né? Deu aquela segurada, aquela esfriada. Ricardo Oliveira veio dar um puxão nele, já derruba ele no chão, já dá aquela valorizada, o goleiro experiente do Palmeiras. E aí, no finalzinho do jogo, o Ricardo Oliveira dando uma entrevista ao vivo e, segundo ele, Fernando Praz chega e dá um pisão nele. Então, foi um de cá, um de lá, e o mais legal foi o Ricardo Oliveira, né? Que bom, foi um livramento, senão ele estaria no hospital. Então, é até engraçado de se ver isso aí, viu? Porque esse incentivo à violência que não pode existir, vamos levar para essa parte cômica, que eu acho que fica mais bonito, viu? Porque Fernando Praz, um jogador de tanta experiência, e outro jogador ainda como Ricardo Oliveira, ridículo o que aconteceu, mas muito engraçado. Mas vamos mudar de assunto, falar da classificação do Brasileiro, já que o líder continua o Atlético Mineiro, viu? O Atlético que vem ainda na liderança tranquila, com 29 pontos. O Corinthians tem 29 pontos também. O Fluminense 27, seguido pelo Sport na quarta colocação. Já em quinto lugar vem o Grêmio com 26 pontos, depois o Palmeiras com 25 pontos e o São Paulo com 24 pontos. O Atlético Paranaense está na oitava com 22, o Chapecoense já está na nona com 19 e o Inter fecha essa primeira página também com 19 pontos, na 10ª colocação. Virando a página, a Ponte Preta Macaca, que teve esse resultado não muito positivo, né? Esse empate com o Joinville tem 18 pontos, o Cruzeiro 12º com 17, o Avaí tem também 17, e aí já começa a descer, viu? Essa parte que já complica, a partir do 14º, e o Flamengo está justamente ali com 16 pontos, viu?
Figueirense vem em 15º com 16. O Goiás tem 13 pontos e olha, o Santos, gente, perdeu mais uma, perdeu esse clássico, mas 13 pontos, 17ª colocação. O Vasco, que depois dessa vitória continua lá embaixo, 12 pontos, o Coritiba tem 10 e o Joinville, lanterna absoluto. E olha, gente, o Joinville tem que melhorar, tem que ter um bom futebol, mas é aquilo, né? Acho que vai melhorar daqui pra frente. Eu já tô falando isso faz 10 anos que já e não melhora o tal do Joinville. Um empate que já vem aquela sorte também pra essa equipe, viu? Vamos ao nosso meme da rodada. E olha, o zoado da vez ficou por parte do Vasco. O Vascão conseguiu a vitória e lembra daquele depoimento de Eurico Miranda, que o respeito voltou depois de ser campeão? Aí o respeito foi embora, né, gente? Foi embora, não ganhou mais nada no Brasileirão, mas voltou de novo, o respeito voltou e dessa vez voltou até sem tapetão para você, torcedor do Fluminense, torcedor do Botafogo e do Flamengo, que zoador de plantão. Tá aí, ó, meme da rodada, mesmo depois da vitória do Vasco, foi você, vascaíno, conseguiu voltar o respeito, mas sem tapetão, hein? Nós vamos para o nosso último intervalo e logo em seguida, agora sim, viu, Associação Atlética Caldense, a vitória por 1-0 para cima do Aparecidense.